Promulgada em setembro, a lei tinha 120 dias para entrar em vigor. O novo texto atualiza a legislação de 1965 sobre os abusos de agentes públicos. Inicialmente, a lei tinha 53 pontos que descreviam condutas abusivas de servidores dos poderes executivo, legislativo e judiciário, e também do Ministério Público. Ao final, sobraram 45 condutas descritas pelo texto. Entre esses pontos estão: não comunicar prisão em flagrante ou temporária ao juiz, não se identificar como policial durante uma captura, não se identificar como policial durante também um interrogatório, atribuir culpa publicamente antes da formalização de uma acusação e também constranger um preso a se exibir por curiosidade pública ou mesmo submetê-lo a situação vexatória. Em tese, policiais não poderão divulgar, via de regra, nomes de presos nem iniciais de suspeitos, nem mesmo apresentá-los à imprensa para que não se antecipe a culpa. Da mesma forma, não será possível divulgar provas que exibam a imagem do detido para que não seja violada a intimidade ou seja ferida a honra dele. Para esse professor de direito, as mudanças tentam fazer com que os abusos tipificados sejam mais claros e mais objetivos em sua maior parte. Ao mesmo tempo, faz com que esses abusos passem de baixo para médio potencial ofensivo. A gente falava que existia uma proteção deficiente da lei anterior, que é a 4898/65. Por que proteção deficiente? Todos os crimes, invariavelmente descritos nessa lei anterior, eram de menor potencial ofensivo, admitindo a aplicação da Lei dos Juizados Especiais, a 9.099. Além desse problema de aplicação da Lei 9.099, a gente tinha também uma questão de, por serem crimes de baixo potencial ofensivo, em que a pena era muito pequena, até chegava a ser simbólica, o que acontecia com a gente? A gente tinha um problema na aplicação da lei, porque vários desses crimes prescreviam. Por isso que a gente falava que existia uma proteção deficiente dos bens jurídicos. Há uma tentativa com essa lei de mudar esse quadro. Por quê? Alguns crimes continuam de menor potencial ofensivo, mas a maioria teve a sua pena aumentada. O que a gente fez? Passamos de um patamar de 10 dias a 2 meses para patamares de 1 a 4 anos. Isso torna os crimes de menor potencial ofensivo. Só um instituto despenalizador agora que será admitido nesses crimes de médio potencial ofensivo, que é a suspensão condicional do processo. Então, o que acontece? Eu aumentei o rigor da lei, nesse sentido. A autoridade que desrespeitar a lei pode pegar prisão de 1 a 4 anos, além de pagar multa e também indenização. Em caso de reincidência, o servidor pode perder o cargo e ficar inabilitado para voltar a esse mesmo serviço por 5 anos. Ainda segundo Carlos, outra inovação da lei de abusos é a incorporação como crime de jurisprudências, ou seja, um conjunto de decisões ou interpretações sobre as leis do Supremo Tribunal Federal. Todas as reformas legislativas, todas as novas leis penais, processuais penais especiais, elas têm incorporado jurisprudência consolidada. O que eu quero falar com isso? As grandes inovações dentro do sistema jurídico, elas se davam a partir do Congresso Nacional. Ultimamente, a gente tem observado que existe uma tendência nas legislações de eu pegar a jurisprudência que está consolidada no tribunal e incorporar como artigo de lei. Essa lei segue essa tendência. Então, por exemplo, a súmula vinculante 11, a questão dos critérios de utilização de algema, em parte foram incorporados aqui. Ou seja, numa questão de utilização de algema de forma absolutamente excepcional. Ou seja, se o agente público utiliza a algema fora dos parâmetros estabelecidos pela súmula vinculante 11, fora dos parâmetros estabelecidos pelo novo texto da lei, quando não for necessário, esse ato se caracteriza em abuso de autoridade. Bom, isso é uma tendência. A gente deve verificar isso para outras normas que vão aparecer aqui, que vão estar aparecendo agora nesse começo de ano, no final do ano. O jurista ainda lembra da polêmica em relação à nova lei de abusos. Se por um lado ela busca ser mais ampla e clara, por outro, o contexto político no qual ela está inserida pode dar ao texto contornos de revanchismo entre poderes. Uma grande crítica que se faz a essa lei, essa nova lei de abuso de autoridade, é o contexto que ela nasce.
O Brasil viveu movimentos, o Brasil vive uma série de movimentos por alguns órgãos, algumas instituições, e o que acontece? Parece que a nova lei de improbidade administrativa ela vem como ser uma resposta a essas questões. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a essas questões. Isso por quê? Pelo seguinte, nós temos de um lado direitos fundamentais da pessoa humana, nós temos de outro a questão da probidade da administração pública, a moralidade da administração pública e o manejo de poderes que os agentes públicos têm. A gente tem que encontrar um equilíbrio nessas questões. Tá? Então, eu não posso permitir o uso abusivo de poderes por parte dos agentes públicos, mas eu também não posso estabelecer, ou eu não posso colocar em segundo plano a tutela dos direitos fundamentais do indivíduo. Então, tem que haver um equilíbrio nessas questões. O contexto da lei desfavorece isso. O contexto da lei e alguns discursos de alguns parlamentares, ficou parecendo que a gente tinha que dar uma resposta a certos movimentos, a certas ações judiciais. Então, a gente tem que analisar isso com bastante cuidado. A gente tem que ver essas questões com bastante cuidado, porque não é dado a ninguém desrespeitar o texto constitucional. Agente público não pode desrespeitar o 37 da Constituição. Ele tem que agir dentro desses parâmetros. E é isso que a nossa sociedade tem que ver. Agora, nós também temos que valorizar certos órgãos de persecução. Certos órgãos de persecução penal, certos órgãos de controle da administração pública, porque esse controle também precisa ser feito, de todos os agentes públicos. Então, são questões que a gente deve ponderar e analisar friamente no caso concreto.